Fala, investidor! Tudo bom com você? Aqui quem fala é o Daniel Varinga, o investidor raiz, e hoje nós vamos para mais um vídeo direto ao ponto, onde eu vou falar das ações do Carrefour que reportaram resultado recentemente e nesse ano estão acumulando uma queda de aproximadamente 22% contra uma alta de aproximadamente 17% do Ibovespa. Então, bolsa subindo, Carrefour caindo. Será que é uma oportunidade para poder investir em Carrefour? Será que as ações estão baratas? Se você quer saber mais sobre essa empresa, vem comigo aqui no vídeo até o final, pois eu vou fazer aqui a análise completa do Carrefour e vou deixar aqui a minha opinião, se vale a pena ou se não vale a pena investir. Agora, sem mais delongas, vamos aqui para a análise do Carrefour aqui na tela do meu computador. Bom, o Carrefour, acredito que você já conhece, né? É uma empresa do setor de comércio, alimentos, detentora aí de redes de supermercados, código de negociação CRFB3, então ela só tem ações ordinárias e ela tem um tag along de 100% em suas ações. Entrando aqui na posição acionária, nós conseguimos ver que o próprio Carrefour, né? Tem um Carrefour SA, Carrefour Netherlands com 36%, Carrefour SA com 30%, tem um outro fundo aqui de investimento e um free float de 25% das ações estão abertas na bolsa. Entrando aqui nos destaques do resultado do Carrefour, vamos ver o que está acontecendo aqui com a empresa, né? A gente consegue ver que a receita operacional líquida deu uma diminuída, tá? Lá 2,7%. O custo dos produtos vendidos também caiu, né? Saiu de 22 bilhões e meio aproximadamente para 21.800 e pouco, né? E o lucro bruto caiu 2,4. Até aqui normal, né? Tranquilo, ó. 5,2 para 5,1, uma queda ok. A margem bruta também não mudou muita coisa, praticamente a mesma coisa. Então, em relação às vendas e o custo dos produtos vendidos, não teve muita alteração. Porém, quando a gente olha aqui na questão das despesas, as despesas aumentaram quase 5%. Isso aqui já faz uma diferença boa no resultado. Saiu de 3 bilhões e meio aproximadamente para 3 bilhões 738 milhões. Com isso, né, o EBITDA ajustado caiu 17%. Saiu de quase 1,7 para 1,4 bilhão, né? Para uma empresa que tem margens apertadas, isso aqui é muita coisa, tá? Se a gente olhar o EBIT, né, considerar aqui a depreciação e a amortização, saiu de um EBIT de 1,2 para 913 milhões e ainda por cima ainda vem aqui o resultado financeiro, né? Se a gente descontar o resultado financeiro, ela saiu de um lucro, né, dos controladores de 323 milhões para 132 milhões, uma queda de 59% nos lucros. Então a gente consegue ver que o resultado foi ruim, tá? Principalmente impactado aqui pela questão do resultado financeiro e também das despesas que aumentaram e estão sugando aí a margem da empresa. Se a gente olhar no ano, ela saiu de um lucro de 1,3 bilhão para um prejuízo de 230 milhões, né? Uma piora bem relevante. A gente consegue ver que apesar da empresa ter vendido mais, ela teve um aumento relevante nas despesas, olha aqui, ó, saindo de 9 para 11,3 bilhões e o resultado financeiro também, olha só, as despesas financeiras saindo de 1,4 para 2,1 bilhões. Então a gente consegue ver que o resultado financeiro e as despesas estão esmagando o Carrefour. Apesar dele estar vendendo mais, né, se a gente pegar no ano, ele vendeu mais, né, aqui, ó, vendeu 10% a mais, vendas brutas, vendas líquidas 9,6%, a receita aumentou 10%. Isso aqui não foi suficiente frente ao aumento nas despesas e a piora no resultado financeiro devido a um cenário de juros mais alto. Bom, agora eu vou entrar aqui nos principais indicadores do Carrefour. Sempre digo que não existe uma regra fixa com base em nenhum indicador, mas aqui eu sempre passo um parâmetro para ficar mais fácil para você entender a minha análise. Só que antes de entrar nesse indicador, eu só vou te pedir para você deixar o like e se inscrever no canal para ajudar a gente a continuar crescendo e bater logo os 10 mil inscritos, beleza? Então vamos lá. Cotação do dia 10/11 de 2023, R$10,54. Valor de mercado 22 bilhões. Então essa é uma empresa média dentro da nossa bolsa, né? Não é uma empresa pequena, é uma empresa que já tem sim um certo porte, não é gigante, mas também não é pequena. Dívida líquida sobre EBITDA de 2,8 vezes. Isso aqui é um ponto de atenção. Conforme eu acabei de comentar, o resultado financeiro está atrapalhando muito o Carrefour e de fato a dívida dele não está baixa, tá? 2,8 vezes é uma alavancagem
alavancagem considerável e vale ressaltar que mesmo com a Selic baixando, nós ainda estamos em um cenário de juros altos. O juros está em 2 dígitos, né? Então, ainda assim aperta bastante o resultado. Esse indicador, quando ele está próximo de 3 vezes, é um ponto de atenção, tá? Acima de 3 já liga o alerta, então tem que tomar cuidado porque a dívida realmente está apertando. Quando a gente olha para a liquidez corrente, é um outro ponto de atenção, porque 0,91 quer dizer que para cada R$1 que ela tem em deveres a pagar, no passivo circulante, no prazo de 1 ano, ela tem 91 centavos no ativo circulante. Então tá faltando aqui um pouco de liquidez. Isso aqui não é bom, tá? A empresa ficar operando faltando liquidez, principalmente se é uma empresa que tem uma dívida mais alta. Então isso aqui também é outro ponto de atenção. Dividend yield de 2% é um dividend yield baixo, tá? Também não dá para esperar muito dividendo, né? O Carrefour, empresa que vem nessa piora dos resultados, é difícil a empresa ficar pagando dividendos nessa situação. O ROI de 1% é um indicador de rentabilidade, quanto mais alto, melhor a rentabilidade, né? Você vai investir em um negócio, quanto maior o retorno, né, que você tem frente ao patrimônio que tem aquela empresa, melhor. Geralmente eu gosto de empresas com pelo menos 10% em ROI. 1% é um ROI baixo, tá? Bem baixinho. Margem líquida de 0,4% é uma margem extremamente baixa. Geralmente eu gosto de empresas com pelo menos 10% em margem, tá? Então 0,4% é sim uma margem baixa. Isso aqui também é um sinal negativo, tá? E indicador de preço sobre lucro, 113 vezes o lucro dos últimos 12 meses. Olhando para esse indicador, parece extremamente cara, tá? Só que vale ressaltar que o lucro, ele estava em um patamar muito bom e ele caiu bastante. Então, o preço sobre o lucro. Então, na hora que vai dividir pelo lucro e o lucro é menor, faz com esse indicador, o PL fique mais alto. Se a empresa conseguir normalizar o seu lucro, pode ser que ela não esteja tão cara, né? Mas atualmente, do jeito que tá, né? Se manter assim esses resultados fracos, ela ainda pode desvalorizar bastante, tá? Então a gente tem que ver o que a gente deve esperar aqui dos próximos resultados. Olhando o histórico de lucros e proventos, é uma empresa que não tem tanto tempo que está na nossa bolsa, mas tem sim o histórico de apresentar lucro com consistência. Vale ressaltar que o ano de 2020, olha só, 2020 e 2021 foram anos muito bons aqui para a empresa. Se a gente recordar, né, foi ali o início, né, os anos de pandemia, e ela estava em um setor que acabou sendo beneficiado. Por quê? Porque pensa comigo, você está dentro de casa ali, não tem nada funcionando direito, a única coisa que está funcionando ali é supermercado, esse tipo de comércio, né? E aí fica aquela preocupação, todo mundo preocupado de faltar comida, de faltar alimento. O que aconteceu? Muita gente foi para o supermercado e começou a fazer estoque. Então ela teve uma demanda muito forte nesse período, isso fez com que o resultado da empresa viesse muito forte. Depois foi normalizando a situação e os resultados foram piorando, a gente consegue ver, né? Principalmente agora aqui em 2023. Olhando o histórico de cotações, olha lá, 2017, não tem tanto tempo de bolsa, né? Começou ali a R$13,13, mais ou menos. Hoje está mais próximo aqui de R$10, então a gente consegue ver que não gerou valor, né? Para quem comprou e segurou as ações. A empresa que tem pouco tempo de bolsa tem que tomar cuidado. O Carrefour tem até um tempinho a mais, né? Mas eu tomo muito cuidado em empresas que tem menos de 5 anos na bolsa, porque a maioria delas, elas chegam caras na bolsa, tá? Então isso aqui é um ponto de atenção para você também quando for analisar. Toma cuidado com empresas que não tem tanto tempo na bolsa. Bom, agora eu vou entrar na história dos resultados do Carrefour desde 2017 até o consolidado dos últimos 12 meses. Você que está gostando desse conteúdo e quer ter o meu acompanhamento para acelerar os seus resultados da sua carteira de investimentos, eu estou com algumas vagas disponíveis para o meu programa de consultoria. Dentro desse programa, eu vou analisar a sua carteira e vou te entregar uma nova carteira totalmente personalizada. A única coisa que você vai precisar fazer é dar um Ctrl+C, Ctrl+V, ou seja, copiar e colar e colocar o dinheiro para trabalhar. Então, se você tem interesse, é só clicar no primeiro link na descrição desse vídeo e entrar em contato comigo via WhatsApp para mais informações. Então, vamos lá. A receita não para de crescer. Isso aqui é bom, ó. Todo ano crescendo, saindo de 50 para 110 bilhões. O EBITDA também cresceu de 3,7 para 6 bilhões. Até aqui, tá tudo correndo normal. Até aqui tá tudo normal. Mas aí, quando a gente olha para o lucro saiu de 1,5 bilhão para 196 milhões. Daniel, o que está acontecendo? A empresa está vendendo mais, o lucro operacional dela melhorou, mas na hora que a gente fala do lucro líquido, né, que é a última linha lá,
Tá pior. Por que isso está acontecendo, Daniel? Olha aqui o resultado financeiro. Menos 781 milhões, menos 2,9 bilhões. Então a gente consegue ver que o cenário de juros vem esmagando a empresa. Se a gente olhar aqui atrás, olha, vamos pegar 2019. 2019, ela tinha 5,6 bilhões no caixa e uma dívida de 4,4 bilhões. Ou seja, ela tinha mais dinheiro no caixa do que dívida, que sobra 1,1 bilhão para a empresa. Hoje, qual que é o cenário, Daniel? Hoje ela tem 3,9 bilhões no caixa, ou seja, o caixa diminuiu, e uma dívida de 20 bilhões, quase 21 bilhões. Ou seja, a dívida saiu de 4 para 21 bilhões, quase. Então, ela tem uma dívida líquida, né, que era negativa, para 16, quase 17 bilhões. Então isso aqui, né, o que aconteceu? A empresa aumentou muito a sua dívida. Às vezes é normal, tá? A empresa se endividar para ela poder se expandir, faz parte do jogo, mas ela cresceu muito acelerado a sua dívida, ao mesmo tempo, ela cresceu muito o seu endividamento, ao mesmo tempo que nós estamos ainda assim, né, mesmo com a Selic diminuindo, nós ainda estamos no cenário de juros altos. Então isso aqui que fez com que, né, o resultado financeiro da empresa piorasse. Outra coisa que eu não gosto é que a margem, olha a margem EBITDA da empresa, não chega nem a 10%. E a margem líquida, né, a gente pegar o período que ela estava com a dívida tranquila, dívida equilibrada, tudo belezinha, antes da pandemia, ela tinha uma margem de aproximadamente 3%. E eu sempre digo isso aqui, tá? Empresa que tem uma margem muito apertada, eu tenho um certo preconceito. Por quê? Porque se vier um cenário adverso, ela vai sofrer. O que é um cenário adverso, Daniel? Cenário de juros altos. Isso aqui é um cenário adverso. Então, juros altos, subiu os juros, ela ainda tomou dívida, resultado financeiro estourou. Então, olha só, ela está vendendo muito mais, mas ela está perdendo dinheiro. Por quê? Porque o negócio tem uma margem apertada e uma dívida alta, tá? Então, assim, principalmente você que está começando, eu sugiro muito você tomar cuidado com empresas que tenham esse perfil de uma margem apertada e uma dívida alta, porque uma hora ou outra esse tipo de empresa vai dar problema e aí você vai ver as ações derretendo, tá? Então, toma cuidado. Qual que é a minha opinião aqui sobre o Carrefour? É uma empresa, tá? Não vou falar que é uma empresa ruim, tá? Me parece uma empresa bem administrada, principalmente se a gente comparar com as empresas que começaram na bolsa aí não muito tempo, veio muita empresa ruim, porém, né, setor de varejo, tem que tomar muito cuidado. Setor de varejo é um setor muito difícil para longo prazo, justamente devido à questão das margens serem apertadas, né? A maioria das empresas falou que é varejo, dificilmente tem mais de 10% de margem, então cai naquele problema da margem. E aí, se pega uma empresa que tem margem apertada e dívida alta, no momento, né, eu particularmente não invisto em empresas com margens apertadas e pior ainda, né, quando pega um cenário de margem apertada e dívida alta. Então, na minha opinião, é um ativo que é mais arriscado, eu não invisto, não investiria. Se você for investir, vai com cautela. Caso, né, ela consiga passar por esse cenário de turbulência, juros baixando, equilibrar esse endividamento, o lucro pode crescer, as ações têm sim um potencial de dar uma boa valorizada, principalmente em juros mais baixos, mas, né, o que eu tô vendo aqui não me chama nada a atenção positivamente, muito pelo contrário, eu fico preocupado com como estão vindo os resultados, beleza? Então minha opinião é essa, espero que você tenha gostado dessa análise, se inscreve aí no canal para a gente continuar crescendo, compartilha com seu amigo que está ali investindo em empresa de setor de varejo, à espera de um milagre que vai decolar, e deixa aqui para mim nos comentários se ficou alguma dúvida. A gente se vê no próximo vídeo, até a próxima, tchau, tchau!